Fala, meu querido, canal Bad Drone. Cara, eu me jurei que eu ia começar o vídeo falando diferente. Por que que eu acho que é um gatilho mental pra, né, ficar mais à vontade quando eu começo o vídeo. Aí eu falo, fala, meu querido. Mas e aí, tá tudo bem com você? Tá aí assistindo o vídeo. Entrou aqui para discutir esse que é talvez o maior tema filosófico aí dos últimos tempos da internet, que é utilizar o editor X ou utilizar o editor comum do Wix. Né? Quando você vai começar um novo projeto dentro do Wix, qual editor usar? Eu sentei aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre isso. Sim, conversar. Eu quero seu comentário aí embaixo da sua experiência com o editor X. Quero também que você diga assim, se eu tô certo, se eu tô errado dentro do que eu tô falando. Eu acho que é relevante que a gente pense nesse sentido, para que a nossa comunidade aqui de desenvolvedores de UX no Brasil, a gente tenha uma ideia melhor formada aí dentro desse assunto, tá? Hoje é dia 24/12, né? Véspera de Natal. Eu não vejo nada melhor do que passar aí o Natal com você que passou o ano todo aí estudando o conteúdo do canal, que se tornou de certa forma um grande familiar meu nesse processo que é estar aqui como Bad Draw, né? Bad Draw do canal Bad Draw. Beleza? Então quando você clica aqui em criar novo site, né? Você é colocado de frente a essa questão terrível, né? O Wix te pergunta se você quer usar, né, a plataforma Wix, né, ou o editor X. E aqui talvez você pense, nossa, tá... Então a primeira coisa para a gente pensar é o editor X. Ele veio trazer novas funcionalidades de layout, principalmente dentro da plataforma Wix. Porque para as demais coisas, como o uso de banco de dados e programação, o editor X não trouxe novidade. Usa o mesmo sistema de banco de dados e usa o mesmo sistema de codificação, que é a codificação Velo. Então, nesse sentido, não tem novidade. Então, toda a novidade está na implementação de layout, ok? Então, a gente vai colocar aqui o editor X, tá? Deixa eu duplicar essa guia aqui e voltar aqui. E vamos seguir adiante aqui, ó. Aí quando a gente chega aqui no editor X, deixa eu ver se ele... Ok, depois a gente vai ver o editor comum também. A gente pode escolher aqui o tipo de site, tá? Mas eu vou pular e vou criar um site em branco aqui no editor. E vou vir aqui também, vou criar um site normal. E mesma coisa, outros, e vou criar um site, escolho um template, comece já... Escolho um template, tá? E em branco, eu vou colocar aqui um template em branco. Então a gente tem um template em branco do editor X e um template em branco do editor comum, né? Então se a gente olhar, né, ambos, até o editor, vamos ver qual deles vai chegar primeiro também, o editor X, mas também a gente mandou primeiro. Então, ó, a parte de codificação, eu preciso vir aqui em avançado e ativar modo avançado. Essa funcionalidade já tinha no editor antigo, tá? O menu tá aqui, a questão de banco de dados, tudo normal. Então ele veio mesmo para modificar as questões de layout. Só que por muito tempo esse editor ele ficou aqui com o sinalzinho de beta, né? E hoje ele não tem mais o sinalzinho de beta. Então quer dizer, você teoricamente estaria liberado para usar o editor X. Só que se você procurar todas as funcionalidades aqui do editor antigo, né, você vai acabar esbarrando com uma coisa que é a falta de alguns componentes aqui. Okay? Você fala, ah, qual o componente? Eu não encontrei aqui, tá? Estaria nesse sistema de entrada, ó. Eu não encontrei aqui o paginador. O paginador faz muita falta, tá? Principalmente no desenvolvimento de sistemas. Mas como o editor X ele veio para resolver problemas de layout, não exatamente de sistema por enquanto, acho que eles deixaram esses caras para depois, ó. Você não acha aqui o paginador e você não acha aqui também aquelas estrelinhas, né? De pontuar, de dar nota, né?
Então é uma coisa que pode acabar chegando lá na frente, fazendo falta para o teu sistema. E aí? Você tem a previsão de quando que o Wix vai colocar essas coisas aqui? Né? Então dá para seguir o teu projeto sem isso? Se dá, ok. Né? Então, quantas outras coisas dentro dessa exploração do projeto, de repente você não vai bater de frente e se dá conta que o editor X foi uma escolha furada e que você na verdade deveria ter escolhido outro editor, né? Além disso, tá? Como é um editor novo, eu gostei muito do editor X, tá, gente? Se eu fosse começar um projeto, eu começaria um projeto usando o editor X, tá? E os problemas com o paginador, acho que dá para fazer um paginador na mão, programando. A gente faz um paginador usando um repetidor com números laterais. Mas assim, para que, né, ter esse trabalho? Mas eu acredito que breve tá aí. Então, você tem no editor X aqui uma proposta, né, que é a edição aqui em vários layouts, né? A gente bota aqui, ó, layout celular, tablet, computador, ok? Aí se você coloca um texto aqui, o que que eu vi acontecer no editor X, né? Eu vi alguns desenvolvedores colocando alguma coisa, eu vou colocar um heading aqui, tá? Aí vamos ver como ele fica aqui, ó, tá vendo? Então eu acerto, e agora para celular eu preciso dar um outro ajuste e prontinho, né? Eu tenho aqui os 3 processos já feitos. Eu vi muita gente trabalhando com o editor X e não tendo controle sobre o fluxo de tamanho dos componentes dentro do editor X. Como assim? O cara ia lá, botava uma caixa, né? Eu venho aqui, boto dentro de layout aqui, eu pego uma caixa, tá? E essa caixa, ela simplesmente, ela tinha um comportamento imprevisível dentro do que era feito ali pelo desenvolvedor, tá? Isso foi o que eu vi. Porque em alguns modelos de tamanho, né, o sistema simplesmente não respeitava, né? Eu estou tentando até arrastar isso aqui para o heading ali para dentro da caixa e não estou conseguindo. E o editor X, para mim, mantenha controle para interagir com breakpoints, sim, control, enfim. Simplesmente não consegui arrastar ali para dentro da caixa, né? Então criei essa caixa aqui no celular, mas nos outros não apareceu. Enfim, o editor X, para mim, ainda tem certos comportamentos que são estranhos, né? E por isso, para lidar com ele, você tem que ter certa paciência, né? Porque uma coisa que estava acontecendo enquanto eu estava trabalhando com o editor X é que enquanto eu estava trabalhando, ele do nada parava de salvar. Aí eu tinha que dar um reset no navegador para poder ele voltar a salvar. Então, quer dizer, são comportamentos que acabam mexendo aí com a produtividade, né, da criação de sistemas. E apesar do Wix ter trazido, né, a questão de breakpoints, tá? Eu notei, você também pode ter notado isso aqui agora comigo, que eles não trouxeram o conceito de mobile first, né, que é de você primeiro trabalhar o layout em mobile para que depois você encontre a adequação dele para sistemas maiores, como desktop. Você viu que quando eu botei a caixa no mobile, esse breakpoint maior ele não pegou. Então ainda tem uns comportamentos que você espera que seja uma coisa e às vezes acaba não sendo, tá? E principalmente nas partes de redimensionamento, se eu boto essa caixa aqui, eu mexo no docking dela. Então esse controle de docking e redimensionamento pode ser bem caótico, tá vendo? Eu botei aqui, pode ser bem caótico, mas eu acho que o principal é você estudar o editor X, né? Estudar ele para verificar assim os problemas que ele pode apresentar e aquilo que hoje se apresenta como uma coisa imprevisível se tornar uma coisa mais previsível. Eu confesso para vocês que eu não trabalho muito com desenvolvimento de layout, né? Então é uma parte que eu vejo assim mais a galera trabalhar. Eu trabalho mais com codificação, né? Mas a minha experiência é essa. Eu notei que certos comportamentos do editor X ainda estão muito imprevisíveis para o pessoal do layout.
mas é um editor fantástico que dá para você trabalhar e principalmente se você for trabalhar com o editor X, é importante que você traga o conceito de minimalismo sempre, sabe? Encher de componentes, agrupar componentes, botar componentes um sobre o outro. Eu acho que evitar isso aí é muito bacana, né? Pensar em menus limpos, pensar sabe, em sections, né? Em seções, sabe, muito limpas, muito tranquilo, coisas muito bem definidas dentro do sistema, né? Sobre o que elas são, ó, tá vendo? Isso para mim é um comportamento que o editor X apresenta que é imprevisível. Eu tô tentando simplesmente aumentar ele, ó, e ele volta ao normal. O que explica isso aqui? Né? Então isso aqui me causaria certa irritabilidade e improdutividade desenvolvendo com o editor X. Eu só quero aumentar o tamanho da caixa, não consigo. Entendeu? Por quê? O que está acontecendo? O que justifica isso? Tá vendo? Então eu virei aqui para meios tipo... Ele está com altura, ó, automática. Eu vou botar a altura dele em pixels. De repente isso muda, ó. Não mudou. Tá vendo? Então, ó, responsivo fixo. Então esse tipo de coisa, para mim, tratando com o editor X, foi muito incômoda, né? Então são esses fatores de imprevisibilidade que você tem que sempre pensar, tá? Quando você for tratar com o editor X, porque ele ainda é um editor imprevisível. Apesar deles terem tirado aqui o beta, ele para mim é imprevisível. Enquanto no editor normal, né, a maior dificuldade que a gente tem sempre é o desenvolvimento responsivo, sim, né? Apesar de ter muitos recursos adicionados, você tem maior dificuldade para trabalhar com responsividade dentro desse editor aqui, né? Um belo exemplo, né, se a gente pensar aqui, ó, eu vou mostrar uma coisinha para você que talvez você não tenha notado. Eu vou colocar aqui um texto, tá vendo? Um texto é uma entrada, né, de normal aqui, tá vendo? Um texto, uma entrada e mais qualquer coisa, uma imagem, né? Vou colocar uma imagem aqui do acervo de imagem do Wix, né? Mídia do Wix, qualquer imagem, tá? Só pra gente ver. Então, ó, tá aqui uma imagem, uma entrada e um título, ok? Agora a gente bota aqui na visão para celular, tá? A gente arruma, tá? É um problema que eu enfrentei muito, ó. A gente arruma, tá vendo? Arrumamos, normal. Essa seria a nossa visão para celular, essa aqui seria a nossa visão para PC. Então, teoricamente, eu mexo isso aqui, ó, tá vendo? E aqui permanece normal, ok? Tô vendo até que talvez eles tenham resolvido isso, porque acontecia de mexer dentro do PC, tá? Principalmente se as coisas estivessem agrupadas, né? E você lá no celular, você tá vendo, ó, desarrumou. Nada explica esse título aqui ter desarrumado, entendeu? Nada explica, mas desarrumou. Então é um problema que ainda persiste dentro desse editor, porque você mexe em coisas aqui no editor comum, ó, desagrupei, ó, e acaba influenciando aqui, ó, nesse editor aqui. Ele acaba tendo um comportamento que modifica. Era para eu poder mexer aqui e o celular ficar do jeito que eu deixei até eu voltar lá e mexer. Logicamente, se eu apagar um item ou outro, ele apaga lá, mas simplesmente. Mas não que ele tenha que mexer, ó. Vou trocar a ordem aqui, botar o título aqui no meio e isso aqui em cima, certo? Então, quando eu volto para lá, ó, ok? Ficou até com o que tava, mas algumas coisas, principalmente quando você tem muitos componentes na tela, fazem uma bagunça danada dentro dessa parte de mobile e você tem que ter um retrabalho lá. Agrupei os elementos lá e eles fizeram isso aqui no mobile, tá vendo? Então é meio imprevisível. Eu não queria que mexesse aqui, né? Mas isso aconteceu. Então, na minha opinião, essa é a maior dificuldade para você tratar com esse editor comum. Porque se não fosse isso, ele seria um editor perfeito, a gente nem precisaria do editor X, que veio justamente para trabalhar essa parte de responsividade, dar mais facilidade para isso. Então é isso, acho que essa é a conversa que eu queria ter com você.
Até porque eu recebi muitos pedidos aí nos comentários, pessoas falando, vale mais a pena usar o editor X ou vale mais a pena usar o editor comum? Aí é com você. Aí é com o tempo que você tem. Se você já é um cara produtivo e você produz bem no editor comum, permanece no editor comum, se a sua produtividade está lá. Mas estuda uma maneira de tornar, como eu disse, as coisas imprevisíveis do editor X já previsíveis para você, para que você se torne produtivo lá também. Entendeu? Então esse é o papo que eu trouxe aqui para você. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por mais uma vez ter assistido o conteúdo aqui do canal Bad Draw.